Então, pessoal, hoje a gente está falando aqui no canal Pontos de História com o Paulo Resulti, né, que muito me honra me dar essa entrevista, né? Alguém que já deu uma entrevista para o Jô, muito me honra poder estar falando com você, Paulo. Ele é pesquisador, arquiteto, membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, né? Autor de 7 livros, é isso mesmo, Paulo? São É, 7? se não é, tá quase. Eu não lembro. Já tô começando a perder conta, mas eu acho que é por aí. Biógrafo da Leopoldina, de Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal, né? E Prêmio Jabuti, né? É, alguém com credenciais para falar sobre a história do Brasil, né, Paulo? Então, eu queria começar perguntando se você tem algum projeto, né? Qual é o seu projeto? Se você já tem um livro em mente, depois do livro Mulheres do Brasil, não é isso? O Mulheres do Brasil. Bom, obrigado pelo convite. Então, o Mulheres do Brasil eu lancei o ano passado, né? Como eu estava Uhum. comentando com você antes da gente começar, na Ler, né? No Rio de Uhum. Janeiro. E aqui em São Paulo foi numa livraria. E agora, esse ano, inclusive eu atrasei por conta disso, que eu estava aqui arrancando os poucos cabelos que me restam com as questões de licenciamento de imagem da biografia do Dom Pedro II, que sai Legal, esse ano. Já está com a editora. muito bom. E aí Você eu é mandei as Leia? imagens e a gente tem algum problema de imagem e tal, de falta de licenciamento, a gente está tentando resolver isso agora. Uhum. E sai nesse semestre agora. Legal, mais um para eu ler. Provavelmente. Espero. Então, a minha outra pergunta é: o que que te levou a escrever sobre os personagens históricos, sobre a Marquesa de Santos, sobre Dom Pedro I, sobre a Imperatriz Leopoldina? Eu amo escrever. Isso é uma Uhum. coisa. Gosto de escrever, eu gosto de contar história. Uhum. E eu lembro que eu tinha uma professora de literatura, Sandra, e ela toda empolgada com Machado de Assis, que a gente tinha que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, Aham. e ninguém escrevia, não, ninguém nunca mais escreveu como Machado de Assis, porque ele escrevia em primeira pessoa, e bababá, e bibi. Aí eu falei, ué, mas como ninguém mais, né? Eu inventei uma história e comecei a escrever em primeira pessoa. Legal. E eu dei para ela ler, e ela começou a me incentivar, né? E aí, boa parte da culpa é dessa professora de literatura que eu tive, que foi escrever. Ela gostou do meu jeito de escrever, mas era uma ficção, né? Nunca eu tinha pensado em nada mais sério, apesar de ser uma ficção histórica. Então, quer dizer, a parte da escrita e a parte do meu interesse por história já é muito antigo, né? Isso eu estou Uhum. falando essa história de quando eu tinha 16, 17 anos. Já Uhum. faz muitos anos isso. Já vão quase 30 anos isso. E, e aí sempre gostei de história só que eu não fiz história, eu fiz arquitetura. Uhum. Só que é engraçado, dentro da arquitetura eu sempre gostei de história da arquitetura, história urbana, o desenvolvimento urbano, né, das cidades, a parte antiga das cidades. E, e isso me levou à casa da Marquesa de Santos, o solar da Marquesa de Santos em São Paulo. Eu tinha que analisar para o meu Uhum. TCC um trabalho de restauro. E no caso, ele era tinha acabado de ser restaurado o solar da Marquesa de Santos em São Paulo, e eu tive que fazer um estudo a respeito dele para o meu TCC. Eu tinha que pegar ele como exemplo para uma outra coisa que eu queria fazer. E aí eu me aproximei da figura dela. E aí eu vi o quanto que eu não sabia nada. Eu sabia o que tinha passado na TV, né? Eu A sabia meia só. dúzia de história, né? Os livros de É, história. eu sabia livro de história, então eu nem falava, né? Na minha época, tinha duas vertentes. Você sabia da história da Marquesa de Santos por duas vertentes.
ou pelo filme Independência ou Morte, que ainda na minha época passava todo 7 de setembro, Um e Tarcísio aí Meira. tinha a Marquesa de Sá, o Tarcísio Meira, a Glória Menezes, né, a Marquesa, a Glória que fazia a Marquesa, e a Kate Hansen fazia a Leopoldina, e aí, ou então, nos anos 80, né, isso eu tô falando, eu me formei em 94, nos anos 80 teve a minissérie Marquesa de Santos, baseada no filme, do livro do Paulo Setúbal, e que foi feito pela Marquete Proença, que era uma beldade, e foi um dos maiores salários da manchete da época. Então isso aí movimentou muito o imaginário, mas sempre aquela coisa, amante. Sim. Né? E Sempre aqui relegada a amante. o papel diminuído, que é uma das coisas que a Michelle Perrault fala, e eu amplifico isso no livro Mulheres do Brasil, que a mulher ela entra na história por duas vertentes, ou como santa, ou como devassa. Né? Não Uhum. existe, parece que na história escrita pelo homem, de viés patriarcal, né, ela não permite que a mulher entre de outra maneira, né, como política, por exemplo, nada. Então, tanto o lado da Leopoldina político, quanto o lado político da Marquesa foram completamente diminuídos para uma parecer que era santa e a outra devassa, entendeu? Exato. Mas elas foram muito mais do que isso. Você fala E também da diferença que tem no Rio e em São Paulo com a Marquesa, né? A Marquesa no porque Rio é. a Marquesa no Rio ela é muito mal vista, porque é aí o cenário do romance, né? Os 7 anos que ela viveu com Dom Pedro foi aí no Rio de Janeiro. Só que ela viveu 70 anos e a maior parte em São Paulo. Então a cidade de São Paulo tem uma outra imagem dela. E foi essa imagem que eu entendi melhor ao estudar a casa dela, porque a casa dela aqui de São Paulo é de quando ela volta para São Paulo, banida aí do Rio de Janeiro, em 1829. E aí ela morre nessa casa em 67, quer dizer, ela morou nessa casa de 1834 a 1867. A E casa está aí preservada em São Paulo. ela A casa dela está preservada. sim, ela atualmente é a sede do Museu da Cidade de São Paulo, porque o Museu da Cidade de São Paulo, da Prefeitura, ele na verdade são 7, se eu não me engano, 7 casas históricas. Uhum. E a sede de toda dessa organização é o solar da Marquesa de Santos. Legal. Só que não existe nada dela lá. Né? Ela não é uma casa museu. É como o Paço Uhum. Imperial no Rio de Janeiro. Sim. Né? É só a construção. Né? Ela não tem nada que remete à presença da família imperial, ou família real portuguesa, no Uhum. Paço. Né? Então é a mesma Como era o coisa. Museu Nacional também, né? Sim, Não... tirando aquela parte da Sala do Trono, né? Sim. Era a única coisa que tinha restaurado. Mas é basicamente isso, é bem nessa questão. A participação especial da Lala Mian. E aí E aí eu me interessei, tipo, quem era essa mulher, por que não falavam dela, por que só ficou relegada com o amante. Aí eu fui escavando e vendo que mais, tipo, ela morreu com 70 anos, lá foi amante do Dom Pedro com 7, era só um pouquinho. Claro. Mas sim, A gente atenção. volta. Vou lá BH. É a minha velhinha. Ela tem É, 20 anos, a Lala. olha, eu tenho 6 em casa. Nossa! Aí. Então aí foi isso, porque daí eu me interessei por ela e aí eu fiquei com essa coisa de querer escrever a respeito dela, né, da Marquesa. E aí a Marquesa me levou para o Dom Pedro, que me levou para A Leopoldina, que me levou Leopoldina. a várias Paulo, mulheres. deixa eu só te pedir para você dar uma ir para direita, para minha direita. Você tá aparecendo só um pedaço do rosto E que engraçado, aqui no parece que tá, Skype. aqui tá centralizado. É, aqui para mim, que eu tô gravando, tá aparecendo só metade do seu rosto. Eu tenho que vir para cá ou para cá? Para cá, Para mais para cá? perto da porta, mais para perto Ah, para do. cá. Isso. Agora Melhorou? sim, melhorou.
Mas tem a história das cartas, né, de Nova York. Pois é, a história das cartas é uma coisa engraçada, foi um tabefe do destino. Porque eu pensei assim, já falaram tanto dela como amante, eu vou fazer um livro dela que nem vai falar do Dom Pedro. Só dela, né? Aí eu achei as cartas. Aí fez dela e do Dom Pedro. É. Aí eu falei, não vai ter como não falar da. Tipo, todo mundo só lembra dela como amante, né? Então, quer dizer, você não tem como desvincular essa imagem dela. Eu aprendi na marra, porque daí eu parei a biografia dela, escrevi o Titílio Demonão, que são as cartas que eu achei em Nova York, e aí eu voltei para a biografia dela. O que foi bom, porque dentro do mercado editorial brasileiro, para um autor estreante, ou você começa com uma bomba, que nem as cartas inéditas, entendeu? Ou você não, você vai morrer tentando. É difícil, não é uma coisa fácil, é complicado. Legal. Você participou da exumação Dos corpos. dos imperadores, né? Como é que foi? Como é que foi essa experiência? Foi única, né? Isso daí foi uma coisa bem emocionante. Ah, eu acho que assim, eu transbordei emoção nos Legal. livros, né? Quando eu falo deles, né? De como que eles estavam e tudo mais. Mas foi bem especial. É quase Paulo Resulde de Bragança, né? Não, pelo Já, amor de já Deus. virou parente. Você acha que quando, com a proclamação da República, os governos eles esconderam os personagens do Império? O que você acha sobre Sim, é uma isso? tendência normal, né? Ah, você derrubar os mitos anteriores, né? Ou você marcar o teu lugar na história, se apresentando como um novo, né? Diferente daquilo e aí tentar ao máximo eclipsar aquilo. Reinventar a roda. Reinventar a roda. Que nem o apagamento do Dom Pedro I, por exemplo, ele em parte começa antes do governo do filho. Quando o Dom Pedro I vai embora do Brasil, os regentes já começam uma tentativa de apagamento da memória dele. Como, por exemplo, querendo que apagassem o retrato dele que ficava na Sé, na Nossa Senhora do Carmo da antiga Sé, aquela igreja, que era a Capela Imperial, né? Então, Eu gravei lá, quase me bateram. Eu gravei lá, não É? podia. Eu filmei Enfim. escondido. O... e aí é isso, sempre tem essa coisa, cai um governo, o outro que vem apaga. Só que a gente tem uma sucessão, né? E que nem o governo o governo anterior fez essa coisa do movimento à memória de quem morreu na época da ditadura, né? Então tenta sempre resgatar alguma coisa justamente para fortalecer o discurso, né? E a gente tem uma questão meio surpreendente, que é isso eu vi, eu aprendi. Na verdade, eu notei com o Dom Pedro II, você tem uma tentativa de apropriação do Getúlio Vargas da imagem do Dom Pedro II. Você vê uma aproximação muito forte. É engraçado, é o Estado Novo, né? Que é para contrabalançar a República que era velha, né? Tipo, você Exato. tem essa coisa do Vai buscar lá no modernismo. Império Novo, né? É isso, né? Ele mesmo determina que o estado dele é novo, né? Ele ou os caras que cercavam ele, eles criam essa coisa do estado novo para se distanciar do que é velho, do que não presta. E a República anterior vai se chamar República Velha. Então essa modinha, né, do governo que sobe, falar que o outro não presta e tal, e falar que tudo Exato. deve ser novo, É. nada novo, já é velho. Ideologicamente furado, Não, né? é exatamente.
Aí o que acontece? Você tem, ao mesmo tempo que ele quer ser novo, ele vai se aliar à tradição do Dom Pedro II, entendeu? Porque ele precisa de uma base, de alguma coisa que sustente essa ideologia. Então ele vai destacar os símbolos da pátria. Então vai ser na gestão dele que vai ser criado o Museu Imperial em Petrópolis. O Dom Pedro e a Teresa Cristina, eles tiram o corpo da catedral a Sé, né, a Igreja do Carmo, e vai colocar no mausoléu lá em Petrópolis, sabe? Tem sempre uma... Ele tenta ligar o nome dele ao Dom Pedro II, a imagem, na verdade, de alguma forma. Na verdade, aí começa um ranço, porque parece que assim, tudo que é antigo não presta, tudo que é antigo tá errado, tudo que é... Então, aí na verdade, no começo eu caía nisso, até começar a ver algumas fontes mais antigas que, por exemplo, mostravam que existia cerimônia, existia toda uma coisa de etiqueta, de proforma monarquista, tal, que a gente está acostumado a ver lá fora e não consegue mais imaginar que aqui tinha, né, alguma coisa assim. Então, que nem tem alguns depoimentos que eu coloco no livro da Leopoldina, não sei se é do Zeidler, algum desses mercenários alemães que vão se aproximar dela pedindo dinheiro para variar, que ele conta que ela chega e aí toda a guarda se põe em formação, toca clarim, porque a imperatriz está chegando ao palácio, sabe? Assim, tem toda uma pompa, né? Que você fica, uau, né? Tipo, puxa, já existiu aqui, né? Já teve aqui, né? Mas assim, a gente vê mais as pessoas preocupadas em sempre com o lado jocoso disso tudo, tentando tirar sarro. E essas pessoas geralmente elas beberam de fonte de pessoas que queriam realmente discriminar, né? Os próprios Na mercenários piada diminuiu os personagens, diminuiu os fatos históricos e tudo mais. A questão do... O próprio Dom Pedro II tem uma coisa engraçada, né, que eu cito no livro. Eu tô dando Spoiler. um spoiler. Existe... Você está no Rio, né? Oh. Na Praça Tiradentes tem tem o Dom Pedro I na Praça Tiradentes, né? Que era a Praça da Constituição, né? E aquela estátua do Dom Pedro, que é a primeira estátua equestre do Brasil, ele dando a Constituição ao Brasil, né? Isso. E aí a República veio e colocou Praça Tiradentes, porque lá que era enforcado, lá que foi enforcado Tiradentes, né? Então, esse apagamento histórico entre governo e governo. E aí, o Dom Pedro II, no diário dele, fala que ele indo para Petrópolis, ele faz questão de passar de novo na frente da estátua um dia depois da inauguração, para ver de novo a estátua, né? E ele fala que... ele critica os jornais, porque ele fala que ele sabia que o pai não estava daquele jeito, mas é a construção do herói, sabe? Aquela coisa, e tipo, só faltava querer colocar ele com dor de barriga lá do Ipiranga, a sabe? imagem de cima, dizer que ele é um imperador, né? Então ele mesmo fala isso, sabe? Que tipo, todo mundo sabia que ele tava com desentiria, mas não tinha que colocar ele com desentiria em cima do cavalo. Exato. Então, bota um alazão, né? Então assim, sempre puxam para caricatura, né? Ao mesmo tempo, eu acho que tipo assim, tá, o cara tava com diarreia, tá? Quem nunca teve uma diarreia na vida? Com certeza. Eu acho que humaniza mais o personagem do que efetivamente depõe contra ele, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que é ser humano como qualquer outro, né? Exatamente, é isso que eu tento mostrar nos livros, trazer ele mais para perto deles, né? Todos eles. Tem umas cartas do Dom Pedro para a Marquesa, no Titiro de Monão,
que é muito engraçado, ele mandando bilhete para ela porque chegou o carro novo e vai passar na casa dela para dar um passeio. Só que o mostrar o carro novo vai poçante, ficar na né? carruagem, né? Tipo assim, que adolescente, que Exato. namorado não passou com o carro novo para pegar a namorada para dar uma volta, sabe? Assim, tipo, tem É, coisas só atemporais, né? é, com certeza. E o que você acha de interesse, fora isso, né, do carro novo e tudo mais, do relacionamento dos dois, da Domitila com o Dom Pedro? O que você acha de mais importante? Como ela influenciou ele, né, no processo político e de vida dele? Olha, é assim, a partir do momento, então, as amantes, né, dos imperadores, dos reis, ao longo de toda a história universal, elas viram elementos políticos. Mesmo que elas não queiram, elas viram, porque elas têm acesso ao local mais íntimo e que pouquíssima pessoa tem, que é o quarto do rei. Uhum. Então, ela tem acesso a uma intimidade tal que permite a troca de informações, o leve trás, e a influenciação, a influência que ela possa exercer sobre ele. Então, assim, houve várias influências, positivas e negativas. Uma delas, o próprio embaixador Charles Stuart, o embaixador plenipotenciário que veio resolver a questão da independência do Brasil, fala que graças a ela é o Chalaça, né, o Francisco Gomes da Silva, que era o secretário do Dom Pedro, é que ele conseguiu resolver alguns pontos do tratado. Então, assim, eles que convenceram o Dom Pedro a aceitar algumas coisas do Dom João VI, que fosse daquele jeito e tal. Uhum. Então, você vê o nível, né? Houve realmente uma influência De grande, proximidade, né? muita, muita. Uhum. E tanto o contrário, né? Ela era de uma família muito boa. O pai dela vinha de uma família de burocratas e nobres e oficiais portugueses muito distintos, incluindo uma linha inglesa também na árvore genealógica. Eram pessoas muito importantes. E não eram, aqui no Brasil não eram ricos, não eram pessoas de muitas posses, mas tinha uma aristocracia, né? Uhum. Eram aristocratas. Só que morando em São Paulo, tipo, não na corte, né? Não no centro do poder. Então, essa aproximação que acontece da Domitila e da família na corte vai abrir portas no Brasil inteiro e no mundo para eles, Ah, né? Então, e o Dom Pedro vai fazer questão de elevar ela, né, dando os títulos e ensinando ela como se portar, ensinando qual a mulher em qual costureira ela tem que ir para ela não se meter a fazer a roupa dela mesma, para ir na costureira, para Madame Josephine, que era a mesma costureira da Leopoldina. Então, quer dizer, a mulher que tinha sido é a esfaqueada preferida. A é, preferida do imperador. do, da província, a mulher virou uma das mulheres mais poderosas do Brasil na época do Dom Pedro I. E esse poder ela vai continuar exercendo, porque quando ela volta para São Paulo, ela vai se envolver com o cara mais rico da província de São Paulo, que era na época Rafael Tobias de Aguiar, um dos mais ricos, e ele vai ser governador do estado em duas ocasiões. Então, ela vai ser a primeira dama do estado. De qualquer jeito, ela foi primeira-dama, né? Não, de qualquer jeito. E ela mandava e desmandava na parte cultural da cidade de São Paulo. Ela foi muito forte. E tudo isso porque como ela aprendeu tudo isso na corte, a receber, a dar festas, a dar bailes e tal, ela vai ser a grande locomotiva social da cidade durante muitas gerações. E então os melhores bailes aconteciam nessa casa que eu falei em São Paulo. Tipo, se ela se metesse a dar um baile, uma festa, ninguém mais dava naquela data, sabe? Assim, porque sabia que isso ia ser uma catástrofe, porque ia todo mundo Ia na ser maquina, né?
Ia bombar, como diz hoje. Exatamente. Então ela foi determinante, ela se metia com política, ela foi militante do Partido Liberal, ela era uma outra pessoa, sabe? Não era só amante do Dom Pedro, ela foi muita coisa ao longo da vida dela. Com relação a Leopoldina, vamos mudar da amante para imperatriz. Com relação a Dona Leopoldina, você diz no seu livro que ela arquitetou a independência, né? Como é que foi isso, né? Como primeira governante do Brasil, né? Nunca antes na história, naquela época, uma mulher tinha sido eu odeio governante do Brasil. Nossa, eu odeio essa frase. Então, a Leopoldina, ela era mais preparada politicamente, mais esperta politicamente, vamos dizer assim. Mais preparada. O Dom Pedro I era esperto, mas ela era mais preparada para assumir efetivamente um trono do que o Dom Pedro. Enquanto o Dom Pedro ainda estava preocupado em tomar cuidado com o que ele fazia, porque de repente as cortes portuguesas podiam tirar ele do posto de herdeiro da coroa portuguesa e passar a herança da coroa para o irmão mais novo, Dom Miguel. Enquanto ele estava preocupado em não melindrar as cortes, a Leopoldina já tinha dado tudo isso por perdido, Portugal por perdido, e já estava articulando por detrás do marido Fico. E as questões envolvendo a manutenção da autonomia política do Brasil. Porque, na verdade, no início não havia uma questão de independência real. O que se queria era que o Brasil fosse efetivamente o que o Dom João VI tinha criado, né? Que era um reino. Então, um reino unido a Portugal e Algarves. Só com a saída daqui do Dom João, com a Revolução do Porto, a saída do Dom João e tudo mais, existe uma tentativa de recolonização do Brasil, né? De não ter mais um poder central, de tudo ser decidido diretamente por Lisboa. E isso, desde 1808, quase 12 anos de sendo o centro uma colônia que durante 300 anos tendo que se reportar a Portugal. De repente tem uma administração, tudo funciona um pouco melhor e tal, como que isso vai voltar tudo para trás e vai ter que responder novamente a Lisboa? E aí ela toma pulso disso, ela vai se infiltrar não, ela vai ter contato com esse movimento autonomista que quer que prevaleça a questão do reino, e unido a Portugal, e que funcione as coisas, e a revelia dele. Isso fica muito, muito explícito pelas cartas que ela troca com o secretário dela. Então, você vê que ela está articulando por detrás toda essa questão. E tem as cartas, então... e tem essa questão de você... Uma aliança muito forte com os dois. E no começo, antes do Fico, o Dom Pedro estava inseguro e tal. É ela manobrando por trás e fazendo as coisas acontecerem é que vai dar segurança para ele seguir o rumo, né? Ela diz, o pomo está maduro, colei-o já. Exatamente, tem essa história dessa carta maldita que ninguém acha nunca original. A gente só tem citação de citação, não tem o original dessa carta, em canto algum. E eu até tive receio de citar, mas daí eu encontrei uma referência de alguém da família dela falando alguma coisa semelhante na Europa no mesmo período. Então eu falei, não, então deve ter existido mesmo, né? Porque se reverberou na Europa, então. E aí a gente tem essa questão dessa aliança muito forte, no começo, pelo menos, dos dois. E tem uma outra que ela fala, antes do povo estar maduro, ela manda uma carta falando assim: você disse o que ia fazer em São Paulo, fazei-o logo. Que era a questão da independência. Já manda, né? Diz assim, vamos lá. Tipo, já estava decidido a questão entre eles. Então,
Para terminar, eu queria saber a sua opinião sobre o que aconteceu no Museu Nacional. Acho que deixou todos nós que gostamos de história, que falamos sobre a história do Brasil e tudo mais, muito chocados, né, com aquela situação. Eu queria saber a sua opinião, né, já que a gente tem Eu acho que muitas eu não casas, lembro se inclusive tinha a alguém Casa que da falava. Marquesa. A Casa da Marquesa aí no Rio é outros 500, né? Que também está fechado há 500 anos, ninguém faz nada, ia ter reforma do BNDES. A última coisa que eu fiquei sabendo é que foi solicitado para ser feito os projetos executivos, para o restauro, mas é uma coisa que anda a passo de tartaruga manca, né? Ela fechou quando eu lancei o Titiro Demonão em 2011. Desde 2011 ela está fechada, essa casa. Eventualmente abre para algum evento, mas não pode andar em todo quanto é canto, sabe? Tem restrição de público. Quer dizer, não E é é uma coisa. perigoso também, né? Ali de É, segurança é perigoso. tem alguém que fala, eu não lembro, eu não sei se é o Jaguar, tinha algum o Milor, não lembro quem falava que assim, que o que é de estranhar é o espanto, né? O que é de espantar é o espanto das pessoas. Tipo, a crônica da morte já estava mais do que anunciada. Então, assim, eu me espanto como que alguém está espantado que aquilo pegou fogo, sabe? Então, Exato. assim, do mesmo jeito, quer dizer, quantas vezes já teve alerta do museu, né? Então, do jeito que foi, até agora, cadê o laudo? Cadê Uhum. a perícia? O Qual que que foi a a perícia? causa? Qual foi a causa, né? Então é muito estranho tudo isso, né? É uma e aí eu fico besta, porque assim, eu tenho um canal no YouTube e as pessoas elas gostam de história, ao menos gostam, falam que gostam de história. E eu conheço gente do Rio de Janeiro que não sabe, que vem me perguntar: e aí o trono pegou fogo, as joias do imperador. Não tá lá, né? Não ficava nada disso lá. Tinha dinossauro, tinha. Tinha É pedra, outra, é outra. meteoro. Pegou fogo o Museu do Imperador, que era o Museu Dom Pedro II. Isso pegou fogo, né? As múmias, né? Que era uma das partes que constituíam o Museu Nacional, que era o museu particular do Dom Pedro II, que ele legou em testamento para o Museu Nacional. E isso, infelizmente, pegou fogo. E assim, infelizmente, tristemente, porque não só as peças, grande parte, né, a maioria foi destruída, como uma boa parte das múmias, mas o que me deixa transtornado, não vou lembrar, é que o arquivo do museu dele pegou fogo. Então, quer dizer, a gente não tem mais nem como reconstituir Não, não tem. como que era o Museu do Imperador, o que tinha nesse museu, quais eram as peças, sabe? Isso é muito triste, é muito Exato. chato. É não ter apreço pela memória, né? Quem já foi no Museu Nacional sabe que tinha fio solto, tinha fio desencapado, era muito mal cuidado e tudo mais. Não com relação ao FRJ, mas por verba mesmo, né? Então, essa questão é uma questão crônica, e a gente fala do Brasil, mas não é só Brasil. Eu tenho convites para dar palestra em Portugal, em vários museus. Eles também estão com o mesmo problema, não tem dinheiro. Então, assim, em Portugal, a maior parte dos funcionários de algumas áreas dos museus são aposentados, são voluntários. Porque o governo não tem dinheiro para gastar com cultura, entendeu? Então, essa crise que a gente vive aqui também é vivida na Europa. Mas lá eles ainda administram, eles conseguem administrar e lá também eles têm outra visão e tal. Mas essa questão é complicado. Falta gestores competentes, falta verba, Vontade falta. política. Pois é, porque você vai fazer o quê? Você vai fazer uma obra faraônica que todo mundo vai ver e falar, ou vai investir no museu? É verdade. Qual é a repercussão a curto prazo para você ser reeleito daqui a 4 anos?
Não dá voto, né? Não dá voto, porque é uma coisa de longo espectro, sabe? É uma coisa que você tem que pensar e tem que ter políticas públicas para isso e que não dependam da política oficial, sabe? Teria que ter órgãos que não sejam politizados, sabe? Eu não sei, eu só vejo alguma coisa nesse sentido. E que pensem num Brasil que independa de partido político, porque cada hora sobe um, desce um, e a gente fica na mão dos novos A ideologia pensamentos, dominante, né? daquela ideologia do que aquela pessoa está pensando, ou não, né? Porque ultimamente a gente tem tido alguns Exato. exemplos que a pessoa não pensa, né? Tava sem pensar, não. Fala sem pensar, Enfim, manda ordem sem saber se pode ser executado ou não. Se já não é exato, executada, e você não tem a menor ideia, exato, porque você é um estrangeiro que virou ministro sem querer, né? exato. Não fala nem português direito, né? Pois é, nossa, é complicado. Mas assim, não tirando o mérito dele, mas assim, pessoal, no mínimo, ter um ótimo assessor jurídico do lado. Exato. E assessores, né? Tem gente que pensa, né? Diz, ministro, ó, não, Eu né? conheço tanta anta que tem um posto alto, mas que é assim, isso é esperto, é cercado de assessores excelentes. Então, Exato. aí a pessoa se vira, porque ela tem uma base de assessor que Fica mantém. até inteligente, né? Fica, Você fica, tem, bem fica, mas inteligente. é complicado. E assim, a gente tá brincando aqui, eu não sei como é que é teu canal, mas o meu eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque senão eu sou taxado de esquerdista, e É, ou é trabalhando com o esquerdinho, império. ou é de esquerda ou é de direita, ou, ó, Não, assim, eu sou mal visto de todos os lados, porque a direita, a extrema-direita católica, apostólica, romana e monarquista não entende como eu falo bem do império sem ser católico, apostólico, romano, de direita e é, monarquista. exatamente. A esquerda acha que eu sou católico, apostólico De direita. e não quer nem saber do que eu tô falando, entendeu? É, Eu tô no difícil, limpo. é difícil. E É, querem saber a sua ideologia. Não sei como é que é com você, mas comigo é assim. Qual a sua ideologia? O que que você pensa? Ah, gente, eu tô falando da Maria II, eu não tô falando do Bolsonaro. não, é que assim, eles acham que tem uma pauta escondida, essa é a impressão que dá, sabe? É, É tipo assim, se eu tô falando que agora vai completar 200 anos do nascimento da Maria II, que foi uma carioca, que foi a rainha de Portugal e tal, a e que mais ninguém tá nem carioca de aí, todas as rainhas portuguesas, né? é a única. E ninguém tá nem aí para isso. Eu falar isso, já vão pensar, não, mas ele é de esquerda, ele tá falando isso porque ele quer cavar uma passagem para Portugal, sabe, sei lá, entendeu? Exato. Todo mundo acha que tem um pré-plano concebido, né? A gente tá vivendo uma coisa meio. A gente tá quase aquela época do Stalin, sabe? Que a pessoa, por ter saído do país, ela merecia ser fuzilada, porque ela teve contato com os Exato. estrangeiros. A gente tá meio assim nessa É, com maluquice. Bom, certeza. tipo, a gente É, voltou, né, para essa questão de comunismo. Tipo, a gente tá discutindo aqui o que eu acho que tem um muro de Berlim pra gente derrubar. olha, o novo, né? É, super atual. Puxa, olha, eu vi o muro de Berlim cair. Pois é. Então é isso, Paulo. Não vou te segurar mais não. A gente já está conversando já há um tempão. Quero agradecer muito, né? Eu acho que quero te agradecer mesmo Imagina que é isso. por estar aqui no canal e vamos continuar falando sobre história, mesmo Tem. que taxem a gente de esquerdista. Porque. Não, olha, tá complicado. Mas Então vai tá dar bom. certo, uma hora dá certo. E quando é que lança o livro de Dom Pedro? Mês que vem? Não, não deve.
Desculpa. Mês que vem não dá nem tempo. Eu entreguei o livro em janeiro. Aí tem revisão, tem editoração, tem capa, tem os rolos das imagens que eu falei. Então eu acho que vai demorar ainda uns 2, 3 meses para. A gráfica é rápida, o problema é a preparação mesmo Vai sair pela Leia? Sim, Leia a Casa da Palavra. É na mesma série, né? A história não contada, né? É a mesma Legal. coleção. Então vamos ter o Dom Pedro II na Bienal Rio. Tomara, né? Espero que sim. A Bienal do Rio é esse ano, né? Esse ano. De 30 de agosto a 8 de setembro. Ah, tá. Até 8 de setembro? Isso. Ah, quer dizer, vai ter o feriado dia 7. Vai ter o feriado dia 7. Quem sabe, né? Vamos lá. Mas deve estar saindo lá para maio, junho. Provavelmente deve ser Legal. por volta disso. Mais um para eu poder colocar aí na minha coleção. Essa coleção vai seguir aí. Tem mais 2 aí na fila. Vai. Que bom, que bom. Então é isso, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado você pelo convite, Rafael. Obrigado mesmo. Um abraço. Outro, tchau. Tchau.